Agora sim, amados, vamos ficar em pé para nós lermos. Esse é um texto, para quem acompanha as minhas mensagens, o ano passado, em finalzinho de julho, eu preguei no mesmo texto, 4:12, então você pode talvez confrontar as mensagens, não no sentido de ver se repetiu, não, pelo contrário, para somar e ver quanto que Deus está sempre atualizando a palavra dele, né? Versículo 12, nós vamos trabalhar no capítulo 4 de Amós, nós vamos já falar o contexto da série de mensagens que nós começamos hoje. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, ó Israel. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja a bênção das nossas vidas agora em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, meu querido. Nós começamos hoje, terminamos o livro de Oséias. Para quem não sabe, nós estamos pregando uma série de mensagens, tanto eu pela manhã quanto o José à noite, nos profetas menores. E nós chegamos nesse cidadão aqui que eu amo demais, tanto é que em todas as mensagens eu citava ele. E algumas razões porque eu amo Amós. Primeiro, porque o cara tinha mais de 80 anos quando Deus chamou. Então a primeira lição que eu tiro aqui é que não importa as desculpas, não importa as suas limitações, não importa a faixa etária, quando Deus quer te usar, Ele pode e deseja te usar. Só tem um pormenor aí, que é aquilo que Sartre, né, no livro A Náusea, sempre vai discutir, e outros filósofos dessa época, desse período existencialista, vai discutir também o maldito livre-arbítrio. Deus quer fazer, Deus quer operar, mas Ele não vai arrombar. Eu gosto muito quando João tem a visão de Deus estar na porta batendo, não arrombando. Então, aqui é um chamado. Amós é um chamado para que você realmente possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero realmente ser usado, quero ser capacitado. A segunda lição que eu tiro de Amós, que eu acho maravilhoso esse profeta, é porque ele não tinha nenhuma base profética. Ele era um pastor. Ele era, na realidade, um cowboy. Ele era alguém do agro na época dele, né? Não era nem da direita, nem da esquerda, viu, gente? Não tinha nada disso nessa época. Tá? Então, ele era do agro, do campo, e Deus chama a vida dele para um questionamento particular. Ele está numa cidade chamada Tecoa, de 16, 19 quilômetros de Jerusalém, e ele começa a ouvir, porque ele ouviu alguns profetas, principalmente Oséias, ele ouviu Miqueias, ele ouviu Isaías, finalzinho de algumas mensagens repetir, mas ele ouviu Jeremias. Então ele fica assim: peraí, você está me dizendo que Deus vai julgar Israel? E ele olha, talvez, vamos aqui imaginar a cena, olha para Jerusalém e fala: mas Deus, mas existem tantas promessas aí, por que o Senhor vai fazer isso? Aí Deus fala o seguinte: olha, então vai lá e pregue, é chegado o tempo, é chegado o tempo. Por quê? Porque Oséias já tinha falado, outros já tinham falado, e a dureza do povo, parece que a cauterização, e é o que talvez nós estamos vivendo, já daqui a pouco eu vou entrar na mensagem. E o último motivo que eu amo esse cidadão, é que ele não teve a petulância nem a arrogância de julgar ninguém, pelo contrário. Tá? Ele vai com toda uma palavra mansa, dizendo: Israel, não é isso. Sabe aquela palavra-chave num relacionamento, ou numa estrutura familiar, ou em qualquer outra coisa que você fala: eu não preciso disso. Para você chegar nessa frase, não de vitimização: eu não preciso disso, não isso. Mas você chegar nessa frase de uma forma com maturidade, significa que você já analisou, que você já ponderou, e você chegou a uma conclusão: eu não preciso disso. E é mais ou menos isso que Amós vem trazendo. Vocês não precisam disso, vocês não precisam da ajuda do Egito, vocês não precisam ficar com medo dos assírios, vocês não precisam, vocês têm Deus. Tá? Então, essa é a minha paixão por esse cidadão, e agora nós vamos começar a contextualizar. Eu quero ler como é que Eugênio Peterson, sexta-feira eu dei aula de hermenêutica bíblica, eu falei sobre as 5 Bíblias que têm que fazer parte da nossa caminhada. Quem gosta de estudar a Bíblia? E uma delas é Eugênio Peterson, onde é uma Bíblia parafraseada. Tá? E nesse versículo fica assim: mas o tempo acabou, Israel. Prepare-se para encontrar com seu Deus. Essa é a frase chave daquilo que Deus estava falando. O problema todo, meu amado, está que a mensagem de Amós parecia ridícula para uma nação orgulhosa. Vamos entender o contexto? Antes de chegar no capítulo 4, você tem os 3 primeiros capítulos, Deus falando de todo o julgamento que ele começou lá com Oséias. Não é geração de cola de cada profeta, um fala uma coisa, depois vem outro falando. Não, há uma sequência no pensamento.
aquele que Harold Bloom, né, um autor secular de Shakespeare, ele é comentarista, né, dos livros de Shakespeare, ele fala, existe uma harmonia entre o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia. É como se tivesse o mesmo autor. E é mais ou menos isso que nós temos aqui. É aquela coisa assim, que o que os outros profetas estavam pregando, Amós continua simplesmente situando, porque ele vai, nos primeiros capítulos, colocar todas as nações. A primeira lição que nós poderíamos tirar desses 3 primeiros capítulos, sabe qual que é? Deus sabe o que está acontecendo nos estados brasileiros. Deus sabe o que está acontecendo no mundo. Deus não está alienado. Não é um supremo, ou não é uma manifestação, ou não é um partidarismo, ou não é um Trumps, né, que vai pegar Deus de surpresa. Deus sabe. Talvez a pergunta que nós precisaríamos fazer, e aí tem que ter uma questão geopolítica escatológica, é por quê? Por que Deus permite algumas coisas? Que foi a indignação, não só de Amós, mas principalmente de Jonas. Deus, espera, o senhor está dizendo que o senhor vai usar esse povo para julgar Israel? O senhor está brincando. Tá? Então, é muito difícil nós entendermos, e talvez Jó vai nos trazer alguma esperança, quando Deus fala, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Em que situação você estava quando eu comecei a formar? Então, mais ou menos em outras palavras, não cabe a você ficar discutindo. É aquilo que Deus vai falar também, através de Jeremias e o próprio Isaías. Olha, o que vocês estão pensando, então, nossa, o meu pensamento está muito longe disso, porque Deus tem uma visão, né, tridimensional do presente, do passado e do futuro, e muito mais. Quando você está, se lembra aquela madrugada que eu estava orando, que Deus me falou o que vem depois da curva do rio Uberabinha, né? E eu falei, não sei. E Deus falou, eu sei porque eu vejo de cima. E Deus ministrou aquilo muito na minha vida. Quando você está indo num rio, e o rio tem uma curva, você nunca sabe o que tem lá depois da curva. Mas se você estiver com drone, né? Se você estiver tendo uma visão de cima, você consegue perceber. É mais ou menos isso que Deus está falando. Por isso que quando Deus chega naquele momento e mostra para Isaías, ele sentado no trono, Deus estava mandando uma mensagem, Isaías, calma, porque nós estamos aqui no final do reinado de Uzias. Calma, vocês estão achando o quê? O trono de Uzias pode estar vazio, mas o meu não. Então, se tivesse alguém pentecostal, quer dizer amém, né? Aleluia. Tá? O meu trono não está vazio. O que Deus estava dizendo é o seguinte, eu sou o Senhor da história. Eu sei de todas as coisas. Então, os primeiros 3 capítulos é uma bronca do que vai acontecer em todas as situações. Segundo lugar, Deus vai falar sobre o sistema governamental. Sim, Deus vai dizer, olha, os reis, e vai falar, e vai um termo que ele começa no capítulo 4, que parece meio pesado, ele chama as mulheres de vacas de Bazã, né? Não era um termo que o profeta, ele vai lidar com o seu linguajar próprio, ele era vaqueiro, então ele fala assim, existem algumas vacas que são preparadas para um matadouro, e ele faz essa analogia, e Deus fala, é exatamente isso, olha a estética, o que Deus estava condenando nos 3 primeiros capítulos de Amós? O governo está colocando, gente, isso aqui é lá no tempo de Amós, tá? O governo está colocando impostos pesados no povo, o governo está taxando o povo, e vem um maluco lá da Síria, está querendo taxar agora 50% em tudo. Então, fale que eu vou olhar com todo carinho para essa situação. É mais ou menos isso. E Amós combate a classe governamental, mas Amós combate a classe sacerdotal também. Ele fala o seguinte, esses pastores, eles confundiram política ou governança com altar. Eu estou falando da época de Amós, tá? Não tem nada a ver com a nossa época aqui. Esses pastores confundiram, tá, direita e esquerda e misturaram tudo no altar. Esses sacerdotes aí, e ele dá um nome, Amazias, eu vou cobrar caro desse cidadão. Eu vou pegar pesado nesse cidadão, porque olha o que eles estão fazendo com a minha casa. Vocês acham, e ele vai dizendo, vocês acham que eu estou preocupado com a estética? Se a parede preta, a parede vermelha, a parede roxa, vermelho não pode, né? Seja lá que cor. Então, vocês acham que eu estou preocupado com essas coisas? Eu estou preocupado com o que está acontecendo no coração das pessoas. E o que eu estou vendo é uma religiosidade. Aí entramos no capítulo 4, versículo 5, acho tremendo. Ele fala assim, olha, esse povo aí está fazendo culto, esse sacerdote está pregando coisas, olha que Paulo vai falar que as cartas vão dizer lá na frente, coisas que as pessoas querem ouvir. Meu irmão, a base do humanismo, do coaching, a base de pregar o que as pessoas querem, já sempre existiu.
sempre tiveram, infelizmente, na história, tá, da classe sacerdotal, alguns que se corromperam. O pecado de Eli não foi simplesmente condenar todas as coisas do tempo, foi ele olhar o que estava acontecendo e não ter a responsabilidade de dizer, isso aí não. Então, como pastor, hoje nós deveríamos ser chamados, isso eu falei sexta-feira para os meus alunos que são futuros pastores, nós como pastores deveríamos ser chamados como juízes, mas não para julgar, para alertar, ó, isso é contra a lei, mais ou menos assim. Então, quando chega no capítulo 4, Deus está dizendo, olha, toda a estrutura que existe hoje, aquilo que Oséias vinha falando, eu vou pesar. Mas ele vai no ponto máximo entre o capítulo 4 e o capítulo 5, nós vamos pregar depois, tá? E eu quero do 4, 5 e o 9, até nós terminarmos esse mês, tá ok? Ele vai dizer o seguinte, o grande problema de vocês nessa estrutura toda é que vocês estão sendo enganados pela classe sacerdotal, pelos pastores, vamos colocar para nós entendermos, e pelos governantes. Porque vocês estão achando que essa riqueza que vocês estão tendo, não fui eu que produzi. Então Deus não estava preocupado em você, naquela época, a pessoa fazer uma viagem para a Europa. Deus não estava preocupado se ele vai trocar a carruagem, vamos colocar nos dias de hoje, fica mais fácil, né? Fazer uma viagem para algum país, ter um Land Rover, ou seja, qualquer outro veículo, né? Ou de repente viver num condomínio mais chiquérrimo. Né? Deus não estava preocupado com isso. Deus fala o seguinte, olha, enquanto vocês forem enchendo a barriga de vocês, que não tem problema, porque eu abençoei vocês, vocês esqueceram da minha casa. Que é o que Ageu vai falar. Vocês esqueceram da minha casa. Vocês esqueceram do órfão. Vocês esqueceram das viúvas. E é isso que Tiago também vai dizer. A verdadeira religião é uma religião assistencialista? Não. A verdadeira religião é uma religião que se preocupa em fazer o bem, se preocupa em abrir os braços para a sociedade, para ser convizinho, como a Monte Hebron tem feito dentro dos nossos limites, com cesta básica, com banho. Esse mês vai ter, mês de agosto, depois nós vamos avisar, vai ter uma reunião aqui, vários médicos vão vir para dar uma palestra sobre amamentação. E quando o pessoal da prefeitura veio e olhou assim, mas o senhor empresta essa estrutura? Quanto que o senhor cobra? Eu falei, não cobra, essa aqui é a casa de Deus. Tá? Nós colocamos alguns limites na cozinha só, né, Elés? Mas isso aqui é a casa de Deus. Quando eu olho, vejo tudo isso, falo, pô, isso é igreja. Isso eu já repeti várias vezes. Muitas pessoas falam, se cada igreja da cidade... É isso que funciona. Ontem nós tivemos um bazar beneficente aqui. Roupas foram vendidas a preço de bênção. Então, toda essa estrutura, o que é? O mover das águas. Então, Deus está falando assim, não tem problema de você ter o melhor som, não tem problema vocês terem isso. Mas vocês realmente têm pensado no próximo? E aqui ele não está falando do dízimo, ele vai falar através de Abacuque e de Ageu. Aqui ele está falando assim, vamos colocar aqui de uma questão social, prática, vocês precisam entender. Então aquela nação orgulhosa, vem alguém e fala assim, ó, Deus vai pesar o quê? Uma das coisas, uma frase, uma situação bem específica que eu ouvi no Canadá foi o seguinte, estava falando, ó, você precisa de Jesus, a pessoa falou, quanto que é? Aí o meu tio, que era pastor há mais tempo, ele falou, Silas, aqui a visão é tão capitalista, que quando você fala para uma pessoa, você precisa de algo, ele já pensa, quanto que é que eu compro? Aí eu fiquei pensando, esse é o problema talvez aqui, a nação está tão rica, e antes de passar para o próximo slide, presta atenção, não significa prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Prosperidade é uma bênção de Deus, como já falei. Riqueza, talvez você é um cara esperto, no sentido bom da palavra, você é um empreendedor, você ganhou uma causa tremenda, você é um cara realmente proativo, então você enriqueceu. Não tem problema, Deus nunca teve problema nenhum com isso. Mas o que Deus espera é gratidão. É gratidão. E preste atenção, meu amado, muitas vezes, não que Deus é sádico, e nem nós somos os ratinhos de uma caixinha de Skinner, né, para Deus ficar mais. Deus fecha as portas sim. Fecha as portas para dizer, aprenda que sou eu que quero te abençoar. Aprenda a ter gratidão, porque eu quero continuar abrindo as janelas na tua casa. Então, a mensagem era, eis que é chegado o grande e terrível dia. Se lembra, Oséias? Nós passamos um mês inteiro pregando. Está chegando o dia do Senhor, está chegando o dia do Senhor. Aí, de repente, se vocês acompanharem os títulos das mensagens, termina com chegou a hora, preparado. Quer dizer, todas as mensagens que nós trabalhamos, até os títulos da mensagem, nós temos o cuidado, que hoje é insensibilidade espiritual, tá? Porque o povo estava insensível, espiritualmente falando. Então, a mensagem é essa, ó, chegou o dia.
Você já pensou naquela visão, né, que Daniel interpretou? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Você já pensou se de repente aquilo lá você trazer para o teu contexto? Aí Deus fala assim, eu te pesei na balança e você tem falhado aqui, aqui, aqui e aqui. Com certeza o grupo de adolescentes ontem, que é uma benção, seu filho adolescente, ele tem que ir para esse grupo. Tá? No estudo de ontem, eles estudaram a palavra amartia. Eles tiveram aula de grego, tá? E o significado prático desse lance de amartia, que é errar o alvo. Pecado, às vezes, nós colocamos num contexto tão de sincretismo e dogmática religiosa, que nós até perdemos a essência do que é pecado. Aí nós temos igrejas que dizem que pecado é isso, e outras que pecado é aquilo outro, mas nós esquecemos que a essência do pecado é Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um alvo para a tua vida. Se você sair desse alvo, você está em pecado. Então, eu e você precisamos buscar esse propósito. Se um dia Deus tocou e colocou uma chama no seu coração, onde você falou, Deus, eu quero firmar, eu quero orar, eu quero caminhar, esse desejo não perdeu a validade. E Deus ainda espera um posicionamento. E talvez você está nessa insensibilidade. As coisas estão indo, porque as coisas vão mesmo. Até que Deus chega uma hora que é triste, pesado fosse na balança, fosse achado em falta. Então, eles não tinham compreendido o que o Senhor estava buscando. Esse é o problema da religiosidade. A religiosidade acha que Deus está buscando, aquilo que quando nós começamos a discutir aqui algumas coisas, principalmente na época do climatizador, tá? Pastor, nós precisamos colocar climatizador. Eu sempre deixei claro, e a Monte Hebron nesse ponto já aprendeu. Nós não vamos fazer isso para Deus, porque Deus não precisa de climatizador. Deus não precisa de data show, seja LED ou não seja, Deus não precisa. O que Deus precisa é do meu e do seu coração. Agora, nós podemos ter um data show para o nosso conforto. Nós podemos ter uma climatização para o nosso conforto. Nós podemos ter cadeiras mais confortáveis para o nosso conforto. Não tem problema nenhum. Desde que o meu coração, desde que o nosso coração realmente esteja diante do Senhor. E aí você poderia pegar o que é estar com o coração diante do Senhor, e eu volto a citar aquele autor que eu citei domingo passado. Para mim, o cara que mais vai tentar explicar no contexto é Richard Foster, Celebração da Disciplina. E alguns livros de Eugênio Peterson também, onde esses autores vão trabalhar de uma forma prática, pós-moderna, dentro do nosso contexto, o que é essa entrega de coração, porque parece que você vai pegar, entregar. E nós precisamos entender que na palavra e no hebraico, coração não é emoção. Coração é razão. Então Deus está falando assim, você precisa ter bom senso. Você precisa pensar e se analisar. Aquilo que eu preguei já várias vezes. No certo mesmo era eu, antes de entrar aqui, parar ali naquela antessala, que, né, o Amós e o Daniel fizeram aquela entradinha bonitinha. Muita gente bate foto. Quando tem reunião aqui, durante a semana, todo mundo bate foto ali em frente. Impressionante. Tá? Aquela entradinha, aquela é grama artificial, viu, gente? Não fala para o Garfield, não, que ele vai ficar chateado. Bom, voltando aqui, né? Tá? Então, dentro desse contexto, Deus está dizendo o seguinte, olha, pare ali, pare. E pergunte no teu coração, o que você veio fazer? Existem algumas igrejas, você talvez possa achar que isso é ritualismo, pode até ser, que isso é uma questão da igreja. Pode até ser. As pessoas entram, ajoelham. Antes de começar o culto, às vezes você encontra aquelas pessoas sozinhas, ajoelhadas. Não é que eu quero implantar isso, mas eu sei o que elas estão fazendo. Talvez ela até esteja pedindo perdão, Senhor, que a balada onde estava boa, né, misericórdia, né, não sei, não vamos julgar. Talvez ela esteja, Senhor, estou na tua casa, foi uma semana terrível, uma semana de muitas coisas. O que importa para Deus não é o ontem, o que importa para Deus é agora. E daqui em diante criar vergonha na cara, tá, gente? Então, o que importa para Deus chama-se posicionamento. Então, isso é questão que Deus está buscando. É a questão relacional que eu tanto falei aqui. Ontem foi falar nos adolescentes também, né? Questão relacional. Deus busca o cuscuz, hein? Estou pensando em comida oxente. Deus busca, né, um coração que realmente tem um posicionamento relacional com Ele. Amós denuncia tanto aspectos religiosos quanto aspectos políticos. Amós é o cara que nos dias de hoje estaria pregando. Eu não sei se ele estaria participando de algum ato, não vi Amós pichando nada em Jerusalém, fazendo protesto em Jerusalém, derruba o rei em Jerusalém, ele não fala nada disso.
Às vezes o erro da igreja é não acreditar nas armas que ela tem. A igreja não precisa ir para Brasília, né, e cantar as luminárias de Brasília, né, como tem aquela música, né? Então, não precisa ir para Brasília. A igreja pode aqui, Senhor, se o Brasil está tendo injustiça, levanta o teu rosto. Porque você já pensou para parar, e eu seguro o Fidel, né? E você já parou para pensar que talvez toda essa questão que o Brasil está passando, Deus está por detrás dizendo, não sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou permitindo essa situação. Porque tudo isso acontece depois do descende, onde a nação brasileira, num orgulho, né, ufanista, agora nós vamos conquistar o Brasil. O presidente aceitou Jesus. Meu amado, política aceita Jesus, aceita tudo, entendeu? Político é benzido aqui, faz campanha lá, faz romaria lá, faz marcha para Jesus. Político é político. Então, aquele ufanismo, agora o Brasil vai. Eu acho que Deus fez assim, ó, agora. Essa semana eu estive lá na UTI, eu e a pastora, vimos o Levi. Quando nós entramos lá, falamos, nós somos da Monte Hebron. Vocês que têm orado pelo Levi, tá? Essa criança é um milagre vivo de Deus. E nós fomos ver o nosso Eduardo. E quando eu estava junto com o Alessandro, sabe o que eu falei para ele? Alessandro, sabe qual vai ser o meu maior privilégio? Quando apresentar o Eduardo na igreja, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar todos os homens para segurar essa criança. Levantar, não como o Rei Leão, tá? Levantar a mão assim, que chama todo. Sabe por quê? Porque, meu amado, quem está no grupo dos homens está vendo um movimento que os homens estão fazendo de orações. Eu louvo a Deus por isso. Então, ele falou, eu sei, pastor. Ele falou, eu não sei o que Deus promete, mas eu creio. E eu estou vendo a igreja orar pelo Eduardo. Eu creio na cura do meu filho. E a enfermeira mesmo, e a médica veio conversar conosco, olha, cada dia é um milagre. Aí eu pensei, baby steps, cada dia é um milagre. Patrocínio Escola de Idiomas, baby steps. Cada dia é um milagre, cada dia é um milagre. E assim nós vamos caminhando. Então, quando ele levanta, ele fala, ele não vai fazer o que nós achamos que deve ser feito. Ele vai orar. Então, para fechar esse ciclo de pensamento, a maior arma que a igreja tem chama-se oração. Orar pela nação brasileira, orar pela cidade de Uberlândia, orar pelo Triângulo Mineiro, orar por essa questão política, porque eu não entendo o brasileiro. Agora, Deus precisa levantar alguém para botar uma taxa no Brasil. Meu amado, do menor ao maior vai ser prejudicado. Não podemos se alegrar com isso, pelo amor de Deus. Nós temos que olhar e dizer como Amós falou, se for injustiça, Deus vai pesar a mão. Então você não sabe como orar, Senhor, o Brasil é teu, já foi consagrado, já teve gente que ungiu o estado de Goiás de helicóptero, né? Jogando óleo, tudo com teatro profético já foi feito. Agora, talvez vamos fazer a coisa mais sábia. Senhor, abençoe Uberlândia. Que essa cidade seja realmente Uberland, uma terra de prosperidade. Que eu, estando nessa cidade, seja próspero e abençoado. Mas não esqueça daquilo que é do Senhor, porque Deus quer trabalhar. Então, não vamos olhar para essas questões. Tá? Os israelitas eram muito ritualistas, mas empobrecidos na relação com Deus. Será que nós não estamos vivendo isso? Será que, de repente, nós não estamos vivendo um momento onde nós somos extremamente ritualistas? É o que eu preguei há 2 domingos atrás. O ano passado nós tivemos curso de coach, curso de inteligência emocional na cidade, aquele sabiazinho encheu de pessoas, já tivemos cura interior, cura sem interior, nós tivemos de tudo, já não era para a igreja estar curada. Por que a igreja não está curada? Porque às vezes, meu amado, nós simplesmente participamos de um ritual. Aí eu fui lá no descarrego gospel. Aí eu fui lá, recebi a 7 unção dos 7 óleos que o pastor Silas trouxe não sei de onde. Pronto, agora vai. Não vai. Porque é posicionamento. O que Deus estava dizendo através de Amós, olha, não adianta vocês ficarem fazendo todos esses cultos, é posicionamento. Por isso que em Ageu e também em Abacuque, Deus vai falar, olha, o que eu preciso, e no capítulo 5 de Amós ele vai falar também, o que eu preciso é que vocês rasguem o coração de vocês. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, a nossa relação está empobrecida, porque não está acontecendo um quebrantamento. E o que é quebrantamento? Meu amado, quebrantamento não é aquele culto emocional, que você vem aqui e se joga, e você chora, aí vem todo mundo ora por você, aí você fala, agora vai, todo mundo agora vai. Não, isso não é. Por isso que Deus nunca fala para nós termos, na relação com Ele, as emoções.
sempre a razão. Talvez é você ter o bom senso de dizer, peraí, eu fui lá na frente, eu recebi uma oração, a igreja profetizou na minha vida, agora eu preciso fazer a minha parte. Então nós vamos entender que a relação com Deus vai acontecer no dia a dia. Então o ritual religioso não pode ser uma espécie de cortina para encobrir os pecados, no caso do povo de Amós. O que estava acontecendo no tempo de Amós? Os pastores pregavam, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. Meu amado, faça uma coletânea rápida no YouTube, se você quiser. Quais foram os últimos cultos onde falou-se pecado? Não da Monte Branco, que nós sempre falamos, mas no geral. O que o Brasil tem ouvido? Uma mensagem igual ao versículo 5 do capítulo 4. Vocês estão ouvindo coisas que agradam a vocês. Esse culto ritual aí agrada a vocês. Porque, para vocês entenderem o contexto, eles iam lá, faziam todos os sacrifícios. Eles davam o dízimo 3 vezes, que é a igreja mais dizimista, a pessoa mais dizimista que no tempo de Amós. Aí Deus fala, gente, vocês entenderam tudo errado. O que eu quero de vocês é o coração de vocês. Essas coisas que vocês estão fazendo, deveria ser consequência. Você é fiel porque você entendeu quem eu sou na sua vida. Você procura ter uma vida de santidade porque você não quer errar mais o alvo. Então você começa talvez a se afastar de situações, não por uma questão de birra ou ideológica, mas que você entende que aquela situação em nada contribui para a tua relação com Deus. Então é aquela coisa que nós chamamos de bom senso, crítica existencial, que as pessoas não têm. É muito comum nós falarmos sobre analfabetismo que a geração brasileira está tendo. Mas eu dou aula para pastores. Aí você dá um livro no começo do semestre para ler, ninguém leu. Aí você vai, cobra um trabalho, você vê que pegou de determinados sites. Aí você pensa assim, se um cidadão que vai ser pastor tem preguiça de ler, tem preguiça de preparar um sermão, tem preguiça de preparar, de buscar em Deus o que Deus quer que seja falado, então a pessoa vai pegar o primeiro sermão, dizer, isso aqui é legal, ó, isso aqui é bacana, pô, é isso que a igreja está precisando. Eu escutei no intervalo, uma pessoa falou assim, mas será que nós não estamos uma sociedade tão pesada, você viu, nós saímos do Covid, nós estamos vivendo essa questão política, e agora essa questão X, essa questão Y, será que nós não precisamos pregar mensagens motivacionais? Falei, aí está o teu erro. Primeiro nós precisamos pregar a palavra de Deus, que pode ser que seja motivacional, como falei no domingo passado, que é mais filosófico, ou filósofo como Salomão, que é mais coaching, como Salomão em Provérbios e Eclesiastes. Deus não tem problema com a questão da psicologia, que é mais psicólogo, psicanalista, como Jesus, ao deparar, eu sei da sua história, o teu problema com o teu pai, com a tua mãe, que é mais psicanalista com Jesus, naquele quadro da mulher samaritana, com Bartimeu, com as outras situações. Não tem problema. O problema todo chama-se, é isso que Deus está querendo? Então, nós precisamos avançar nessas questões. Então, os rituais e sacrifícios não refletiam um coração verdadeiramente arrependido. O que é um coração verdadeiramente arrependido? É aquele momento que a pessoa fala, eu vou mudar, eu vou criar vergonha na cara, eu vou me posicionar, eu realmente vou buscar algo que o Senhor colocou. Então, precisamos entender a diferença entre joio e trigo. Pastor, eu já ouvi tanto isso, que Deus vai tirar o joio, aí não se tira tudo de uma vez, porque você pode condenar o trigo. Bacana tudo isso. Mas sabe qual é a verdade que Jesus quis dizer? Que o joio não produz fruto, o trigo produz fruto. O que Jesus estava falando sabe como é que é uma vida de um cristão? Fruto. Fruto. E o que é fruto? Olha as características do Espírito Santo que Paulo escreveu em Gálatas. Longanimidade, bondade. Ali não tem nenhum fruto de riqueza, ali não tem nenhum fruto de prosperidade no sentido disso, daquilo outro, de grandes unção de pregação. Pelo contrário, humildade, mansidão, fidelidade. O fruto do Espírito Santo é um coração tão temente a Deus, um coração tão presente a Deus, que o que a pessoa mais quer continuar no Santo do Santo. Ah, pastor, mas não posso ficar o dia inteiro no Santo do Santo. Por isso que Hebreus capítulo 4 vai dizer, olha,
Uma nova lei está escrita no coração de vocês. Uma nova lei foi colocada no coração de vocês. Aí o capítulo 8 fala assim, ó, e essa lei, ela é autorizada e alguém intercede por nós. Essa lei é pelo sumo sacerdote maior de todos, porque ele é o nosso sacerdote. Aí no capítulo 10 fala o seguinte, ó, então por isso nós precisamos ter intrepidez de estar todos os dias no Santo do Santo. Como é que é a porta de entrada do Santo do Santo? Senhor, eu te amo. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. É no trânsito, é em qualquer outra situação, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. Coloque a sua vida e deixa Deus agir. Começa a dizer, Senhor, eu não estou dando conta da educação dos meus filhos. Eu não estou conseguindo entender a minha esposa. Eu não estou conseguindo entender o meu marido. Eu não estou conseguindo entender o ambiente de trabalho. Eu já procurei capeta, demônio, não achei. Então agora, Senhor, eu não vou fazer mais, vou entregar para Ti. Aí talvez Deus vai falar, ufa, agora deixa eu agir. E quando Deus começar a agir, meu amado, não interfere. Porque às vezes Deus começa a apertar uma situação, você, não, Deus, meu filhinho, ou a minha esposa, o meu marido, os meus negócios, Deus fala, você não deixou eu agir? Deixa eu agir. Porque se Deus chegasse para José e falasse, José, você vai ser o cara, só que eu vou precisar fazer isso, e isso, e isso, para você chegar lá com o coração totalmente meu. Ah, Deus, não dá para pular. Por isso que Deus não revela os planos. Ah, Deus revela os planos aos seus, mas a individualidade entre eu e o Senhor, Deus não revela. Sabe por quê? Porque é um trabalho, um processo. Talvez Deus possa mostrar coisas motivacionais para nos dar esperança. Olha, eu estou vendo Deus escrever um documento. Toma posse, que é a casa nova. Eu estou vendo Deus assinar tal coisa. Toma posse. Meu amado, vamos abrir um parênteses aqui. Às vezes você fala assim, o profeta, negócio de documento assinado. Meu amado, se é Deus que está falando que assinou, eu tomo posse. Não vai ter um documento da parte de Deus ruim. Ah, mas isso não é meio refrão. Que seja refrão. Quer mais refrão que aleluia? Aleluia, glória a Deus. Quer mais refrão que isso? E às vezes nós ficamos discutindo, eu já fecho o parênteses, nós estamos discutindo, o cara que fala língua fica falando a mesma coisa, é a mesma coisa, parece um papagaio, meu amado. Então, você, quando você fala aleluia, você é um papagaio. Falta para a igreja entender que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. E domínio próprio me faz não apenas ter o controle das minhas atitudes, mas também me leva a ter uma consciência crítica. Errais porque não conheceis nem o poder de Deus e nem as Escrituras. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Portanto, aí eu entro no versículo, como eu já tinha estudado esse versículo, se alguém for lá, tem algumas palavras que eu usei as mesmas, tá? Assim te farei, ó Israel. A palavra no hebraico é a palavra asak, que significa organizar, arrumar a casa. Na realidade, no português dá a impressão que Deus está dizendo, eu vou fazer. É o contrário. Deus está dizendo assim, Silão, arruma a tua casa. Monte Hebrão, arruma a tua casa. É Deus falando para cada um de nós, arruma a tua casa. E o que é arrumar a casa? É colocar sujeira para debaixo do tapete? De maneira alguma. Quem realmente tem uma coisa de higiene e tudo mais, sabe que arrumar a casa é tirar para fora todo e qualquer entulho. Tudo e qualquer entulho. Ontem, no finalzinho da noite, alguém me ligou, pastor, teve bazar, eu tenho um monte de coisa aqui. Eu falei, guarda para o próximo. Porque às vezes a gente precisa abrir o guarda-roupa e fazer aquele bom senso, porque nós somos muito apegados às coisas. E por favor, gente, não é trazer roupa rasgada e coisa que você não usa. Aqui, o bazar não é lixão gospel, tá? É o melhor, traga o melhor. Então, às vezes nós precisamos olhar para todas essas coisas e dizer, eu preciso arrumar minha casa. Vou te dar algumas ideias para você arrumar a tua casa. Comece a ler a Bíblia. Pastor, eu não entendo como o senhor grego e hebraico. Nem, tem coisa que eu não entendo. Tem coisa, viu a mensagem do domingo passado? Eu nunca tinha visto no original aquela palavra. Eu tinha recebido um material novo, tá? A assinatura do logo está sempre vindo coisas novas. Então, eu nunca tinha prestado atenção que aquela palavra não é forte, é guerreiro. Se lembra a mensagem do domingo passado? Essa semana, várias pessoas, porque tem mais pessoas que assistem
a mensagem fora de outras igrejas do que as nossas, a da nossa aqui, mas tudo bem. Daí muitas pessoas, pastor, que tremendo, agora eu entendi um monte de coisas. Posicionamento, guerrear. Então, cada dia eu também estou aprendendo. E quando eu vou olhar para isso, eu leio a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, meu amado, eu não fico no original. Tanto é que a minha Bíblia de leitura é essa aqui, que está bem usadinha, e uma outra. Porque eu não quero pegar nenhuma Bíblia com comentário, com nada, porque eu quero ler como Silas, filho do Deus Altíssimo. E eu quero dizer, Senhor, fala comigo, fala comigo. E muitas vezes eu estou preparando a mensagem, mas eu estou lendo outras coisas para a minha vida. E é interessante, o Guilherme sabe disso também, porque acontece com ele. Durante a semana, talvez no aeroporto, vindo para cá, que saudade da Laís, saudade das crianças, ele vem aqui, ele fala assim, que saudade da casa do pai. Talvez ele está fazendo uma paráfrase, né? Está com tanta saudade da minha casa. Você lembra uma vez que ele falou, quando a filhinha dele ganhou em primeiro lugar, a alegria dele? Ele contextualizou a alegria de Deus quando nós ganhamos em primeiro lugar. E isso aqui está aqui na frente. Então, você tem esse momento. Segundo, vida de oração. Meu amado, comece com uns 3 minutinhos. Não precisa ser muito, não. Para em algum lugar. Se você tem Apple ou qualquer coisa que dá sinal, tira o smartphone, deixa do lado. 3 minutinhos. Ninguém vai morrer em 3 minutinhos. A não ser que pulou de um prédio, né? Mas ninguém, vamos pensar assim, não vai acontecer. Deus vai parar o tempo. Você vai dizer, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Todos os grandes avivamentos começaram por pessoas arrumando a casa. E aí eu vou dizer para Monte Hebrão inteira, será que não é hora de nós começarmos a arrumar a casa? Meu amado, nós estamos vivendo um momento geopolítico tão tremendo, mas tão tremendo. Nós estamos vivendo um momento onde o mundo está começando a tomar alguns posicionamentos e daqui a pouquinho, pum, uma pessoa levantar, vou botar ordem em tudo isso, vai ser a coisa mais fácil. As novilhas já estão em Israel, as novilhas para o sacrifício. As peças do templo estão em 3 nações, leva no máximo 3 dias para chegar em Israel. É um míssil errar a trajetória, cair ali naquele monte, pronto, eles invadem lá e constroem o templo. Porque Deus fala, nós estamos vendo os bastidores. Então, o que tem a ver com isso? Tem a ver que talvez é hora de nós olharmos para a escatologia e dizer, opa, será que eu estou preparado para que tudo aquilo que está vindo? E aí Deus vai olhar para os nossos corações. Um povo que foi próspero, mas que não teve gratidão. Se você pegar o reinado de Josias, foi um dos reinados mais prósperos de Israel. Um dos. Salomão também teve. Mas um dos reinados prósperos. O povo tinha riqueza, mas o povo não tinha gratidão. Ah, meu amado, não existe igreja dos ricos. Existe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem o nome de Monte Hebrão no bairro Brasil, que tem um nome X num outro bairro, mas são formadas, não é igreja, são pessoas que foram abençoadas, e talvez vai ter pessoas muito mais ricas, mas é o coração que Deus está dizendo, qual é a sua gratidão? Qual é a sua gratidão? Sabe, qual é o maior dizimista da Monte Hebrão? Não sei. Talvez o maior dizimista, entenda bem, seja aquela viuvinha que vem colocar uma moedinha, porque ela foi fiel num todo. E às vezes nós ficamos preocupados e tentando entender tantas coisas, nós esquecemos que o que Deus espera é gratidão. Gratidão pelo dia de hoje, meu amado. Não é uma questão panteísta, o sol nasceu, Senhor, obrigado. Mas é de dizer, Senhor, obrigado por mais este dia. Quem sabe hoje é o dia. Quando Bartimeu amanheceu, naquele dia, talvez ele amanheceu, aquele cego, né, de Jericó, com uma tristeza no coração, mais um dia para pedir esmola. Eu já preguei isso aqui uma vez, mas no mundo espiritual, estavam os anjos assim, ó, todos prontos. Porque os anjos estão ao nosso redor. Vocês creem nisso, igreja? É gratidão. Senhor, os teus anjos estão ao meu redor. Você já parou, vamos abrir um parênteses, você já parou para pensar, porque na visão de Jacó, começa com os anjos subindo e não descendo? Porque não começa, teve uma visão de uma escada, onde os anjos desciam, e depois subiam. Não, começa com os anjos subiam, porque os anjos já estavam do lado dele. Que os anjos estão ao nosso redor. Então, talvez seja grato por isso. Há um livramento da parte de Deus. Deus não se impressiona com teatralidade. Opa, acho que eu errei aqui, hein? De nossas performances. Vou passar logo. Deus não se impressiona com essas coisas. O que impressiona a Deus é a nossa santidade. Você quer impressionar a Deus? Pastor, eu vou fazer um culto. Como é que está a sua vida com Deus? Vamos fazer
Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Talvez nós temos plano. Claro que temos. A Monte Hebron tem. Eu, particularmente, tenho. Meu sonho ainda é ter uma escola. Meu sonho ainda é ter uma escola cristã, como era o John Wesley da Ângela, antiga, né? Mas uma escola que forma base. Podemos chegar a outras coisas também. Mas será que nós estamos prontos para receber tudo aquilo que Deus deseja nos dar? Quando você começa a entender que quando eu estou fraco, eu sou forte, você começa a entender que Deus não barganha a santidade. Deus não negocia o pecado. Deus não é brasileiro para entender a sua dificuldade. Pecado é pecado. Isso é santidade. Isso é a busca do que Deus está colocando. Então a mensagem era simples: voltem para mim e esses inimigos, deixa comigo. É aquele momento que você volta para Deus e fala: Deus, está aqui o meu casamento, está aqui o meu filho, minha esposa, o meu esposo, está aqui a minha questão financeira, está aqui. Eu coloco nas tuas mãos. Só faça um favor para Deus, não dê tanto trabalho para Ele. Não venha para Deus quando tiver tudo bagunçado. Começa agora. Deus, eu quero colocar agora. Meu amado, a Monte Hebron, meu amado, é uma das igrejas. Vamos pensar bem, nós temos culto durante a semana online. Olha que praticidade. Aí de vez em quando nós temos algumas reuniões, como foram dos homens. Vamos ter um culto das mulheres agora, que eu estou vendo o movimento da Letícia, da Jéssica, da Carita, da pastora. Eu estou ficando entusiasmado com a probabilidade do que vai acontecer. Amém por isso. Vai ser aqui na Monte Hebron. Amém por isso. Tá? Então, quando você começa a olhar para todas essas questões, você fala: poxa vida, por que eu falto? Ou por que eu faltei? Nós temos culto de manhã, culto à noite. Se você puder vir nos dois, amém. Mas não venha no de manhã, pronto, acabou o culto. Nós temos um culto presencial de manhã, um culto presencial à noite. Que é a igreja mais light do que isso. Vamos falar a verdade, meu amado? Ah, porque o pastor... Meu amado, eu não quero colocar um ativismo aqui, um movimento. Porque tem pessoas casadas, pessoas novas, tem pessoas que chegam em casa cansadas. Tem marido chato que quer jantar na hora, tem esposa chata que quer tudo organizado, tem filho chato que quer do jeito dele. Tem toda a estrutura que eu sei. E às vezes pessoas trabalham a semana inteira. Uns viajam. Aí quando chega, tem culto. Ai, meu Deus, eu quero ficar em casa. Não, tem culto hoje. Não faça do culto uma religiosidade. Mas saiba que Deus está dizendo o seguinte: olha, volta para mim. Porque se Deus quiser você na casa dele, pode ter certeza que Ele vai botar anjos para lavar a louça, anjos para fazer as coisas, e você vai estar aqui, porque sem peso. Ai, pastor, eu quase que não consegui chegar aqui, porque tem tanta roupa para lavar. Volta para casa. Vai lavar a roupa e vai ouvir o som, a mensagem no áudio. Essa religiosidade, meu amado, eu não quero para nós não, tá? Então, o medo do desconhecido nos faz esquecer os livramentos. Você já pensou nessa frase aqui? O que estava acontecendo é que quando nós não entendemos, nós temos que olhar para trás e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Diante de qualquer coisa, peraí. Quem é Deus? O que Ele fez? Por isso, meu amado, que de uma forma, né, didática, todos os profetas, antes de falar a palavra, eles lembraram: gente, você se lembra de onde que Deus nos tirou? Você se lembra a nossa situação lá? Você se lembra quando os inimigos se levantaram contra nós? Você se lembra do livramento de Deus? Você se lembra? Então, o que é isto diante de tudo que Deus já fez pelas nossas vidas? Prepara-te para encontrares com Deus, ó Israel. A palavra encontrar, a palavra kuol, significa estável, ser firme, estabelecido. Então você prepara a tua casa, você arruma a tua casa, aí você fala assim: é isso aqui, ó. Você identifica uma situação errada na sua vida, aí você fala: Senhor, é isso aqui. Então, vamos colocar o que acontece hoje? Aqui é o emocionalismo. Vem para frente, agora entrega tudo. Aqui durante a semana, não, vai deixando. Eu confesso, homens, eu peço perdão para vocês, que quando o Rogério colocou aquele desafio, ia durar uma semana. Mas eu só não tenho entrado por vários motivos. Mas hoje, quando eu vi bem alguma, eu falei: Deus, louvado seja o teu nome. E não é a quantidade, mas só o fato de 2 ou 3 estarem se posicionando ali, meu amado. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa
tremenda. Então, o coração é o lugar das decisões, do racional, do analítico. Por isso que Deus pede o seguinte: Silas, entrega o teu coração, entrega as suas decisões, entrega o seu racional. Sim, crente pensa. O problema da igreja hoje é que tem crente burro que aceita tudo. É só um cara vir falando, porque Deus mostrou, pronto, vai. Meu amado, a história humana está cheia de coisas terríveis, feitas em nome de Deus. Não vamos ficar no 8 de janeiro, por favor. Vamos lá voltar na história. A Inquisição. A Inquisição foi feita em nome de Deus. Eu acho que Deus fala assim, eu não mandei fazer isso não. A igreja precisa entender o que é ser sal e o que é ser luz do mundo. Nós precisamos fazer uma grande diferença de trazer. Então a ação precisa preceder as emoções. Nós precisamos entender o seguinte: por que eu dou o dízimo? Por causa de gratidão. Por que eu vou vir ao culto? Porque eu quero estar com os meus irmãos louvando ao Senhor. Por que eu vou falar de Jesus? Porque talvez aquele indivíduo não conhece a palavra do Senhor e pode ir para o inferno. Ele pode estar emaranhado na religiosidade dele, mas ele não sabe que Jesus Cristo é o autor da salvação. Então eu vou falar. Não é você que vai convencer. Não é você. Eu tive experiência já tremenda de só dizer: Jesus te ama, Deus te abençoe. Como que Deus vai me abençoar? E nós começamos um diálogo. Tantas outras situações, porque é Deus que faz a obra. Então, é aquele momento que você fala assim: por que eu estou vindo à casa de Deus? Por que eu preciso voltar ao Santo dos Santos? Por que eu quero isso na minha vida? Deus não procurava alterações nem melhoramentos humanos. E hoje nós precisamos pensar que a igreja está fazendo um monte de ativismo para melhorar o homem. Depois desse curso, você nunca mais vai ser o mesmo. Depois desse curso, você vai ser a mulher segundo o livro de Provérbios. Depois desse curso, você vai ser sacerdote. Depois desse curso, você... Meu amado, todos os cursos já foi dado num só. E recebereis o poder do alto. E ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar. A gente fica só na primeira parte, né? O Espírito Santo está ensinando. Mas o Espírito Santo também quer nos fazer lembrar. Mas procura um coração como os bereanos. Para quem não conhece essa história, imagina um bereano aqui hoje, ele ouve a mensagem, ele escuta o que foi falado no louvor, o que foi falado aqui agora, aí ele chega em casa, abre o computador dele, estou contextualizando, né? E a mulher: o que você vai fazer, meu bem? Não, o pastor lá falou, aquele rapaz de boné fazendo louvor, é benção, falou isso, deixa eu ver. Nossa, é verdade, olha, isso aqui faz sentido. Eu vou voltar lá domingo que vem. Vocês estão entendendo? Eu queria que vocês ficassem firmes na Monte Hebron, não por causa da minha graciosidade, tá? Eu quero que vocês fiquem firmes na Monte Hebron, porque vocês sabem que aqui se prega a palavra do Senhor. Aqui tem uma adoração que nós não temos a melhor banda, né? Não temos, né? Não temos a melhor banda da cidade, não temos os melhores instrumentos. De vez em quando alguém pode desafinar, pode, tá? Nós não temos o melhor. Só que eu te garanto que cada um que sobe aqui, sobe com o coração quebrantado para louvar ao Senhor. Eles não ficam, o Guilherme fica assim: ai, gente, que música que a igreja quer cantar? Eles oram, e eu sei que o Guilherme faz isso. É fruto da minha cria, no sentido espiritual, ele sabe disso. Teve um legado lá com os pais, né, Sandra e o Aaron, então ele sabe de tudo. Então ele sabe que não é o que vocês querem cantar. Mas coincidiu que ele cantou uma música que está fazendo sucesso. Mas porque Deus tocou o coração dele. Aliás, abre-se um parênteses, essa semana esse menino me mandou uma playlist de blues cristão, que quem gosta de blues, sério, cristão, fala com o seu Guilherme, que eu já queimei o meu sonzinho lá, de tanto que eu ouvi de trás para frente, que coisa, e é bíblico, todas as letras bíblicas, tá? Voltando aqui, então sejamos como os bereanos. Amós exorta o povo a se preparar para esse encontro. E eu quero ir para o encerramento dizendo: Monte Hebron, nós estamos prontos para esse encontro. Você já pensou se hoje alguém tivesse a revelação que hoje seria o arrebatamento? Hoje. Você está pronta? Uma vez em uma sala de aula com mais de 44 pastores, acho que tinha 46. E eu não vou falar quantos, que uma vez eu falei, a voz Suzana, não fala isso não. Né? Eu fiz uma pergunta:
Pastores, quem aqui tem certeza da salvação, que hoje pode ir para o céu? Poucos levantaram as mãos. E os que não levantaram, eu estou tentando, eu não sei, meu amado. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, pelos frutos nós vamos conhecer. Se você tem vontade de orar, não é o diabo, é porque você é uma nova criatura. Se você tem vontade de estar em comunhão com os santos, não é o diabo, é uma nova criatura. Se você tem vontade de ser fiel em todas as coisas, não é o diabo, é uma nova criatura. Então esse preparo deve nos levar a uma reflexão e analisar as nossas atitudes. O problema foi simples, eles deixaram de andar conforme diz o capítulo 3, versículo 3. Pode dois andar juntos? Nós queremos andar com Deus, mas se nós estamos fora da vontade de Deus, não tem como, meu amado. Ele queria um povo fiel às suas instruções. No capítulo 7, ele fala assim, eu vou medir o coração de vocês. É como se Deus chegasse aqui, eu vou medir o coração de cada um de vocês. O que Deus vai encontrar no meu coração e no seu coração? Preparo para o juízo, eu estou vendo se ficou muito claro. Não fica não. O preparo para o juízo não é opcional, meu amado. É uma necessidade. E eu encerro com essa frase. A igreja está se esquecendo que nós vamos comparecer a um tribunal. Mas já estou lá no céu. Mas o Senhor vai dizer, meu amado, eu tinha tanto mais para te dar, mas na dureza do seu coração e tudo mais você não quis. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, comece a orar. Uma das coisas que nós precisamos entender é o que Deus busca de cada um de nós, é o nosso coração.